dando continuidade às pregações no Evangelho de Marcos. Convido os irmãos a que abram suas Bíblias na última sessão deste capítulo, Marcos capítulo 3, do verso de número 31 até o verso de número 35. Marcos capítulo 3, do verso de número 31 até o verso de número 35. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos, meus irmãos. Nosso Senhor, a Tua palavra será pregada mais uma vez neste dia. Peço-te, Senhor, que mais uma vez o Senhor me use com graça e com poder na pregação da Tua palavra, que a Tua palavra seja exposta e que seja para a edificação daqueles que aqui estão. Abençoa-nos, Pai, através da Tua palavra e nos consola, nos abençoa, Senhor. É o que eu te peço, e te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Este texto que nós acabamos de ler é um texto que, certamente para muitas pessoas, quando leem à primeira vista, olham assim e pensam: que coisa estranha o que acontece aqui. Algumas pessoas certamente olham para esse texto e pensam assim: como pode o Senhor Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, falar de modo tão estranho assim com aqueles que são sua família de sangue, que vão até ele com o intuito de procurá-lo ali onde ele estava? Algumas pessoas olham para este texto e pensam de fato coisas negativas, muitas vezes acerca de Cristo. Acham que Cristo talvez foi grosseiro demais. Qual a razão de Cristo, então, falar tais coisas? O que é que Cristo queria fazer ou nos ensinar através desse tipo de resposta que Ele dá àqueles que apresentam a realidade de que sua mãe, bem como seus irmãos, ali estão? Mas é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para esse texto devidamente, nós começamos a perceber que o Senhor, como em todas as ocasiões em que Ele fala, como em todas as ocasiões que Ele aparentemente fala algo que soa estranho, a sua intenção, como sempre, é ensinar aqueles que escutam, na ocasião, e ensinar a todos nós hoje que lemos esta palavra, uma verdade espiritual fundamental para a vida do crente. Tudo o que o Senhor fez, tudo o que o Senhor falou, tinha em vista sempre a revelação dele mesmo como Salvador e queria então demonstrar isto diante de todos. Bem como apresentar outras verdades espirituais maravilhosas para o crente. Nós veremos aqui uma doutrina que é de grande consolo para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto começa nos apresentando mais um encontro que o Senhor tem naquele mesmo lugar onde ele se encontrava no texto que nós ouvimos a exposição no domingo passado. No versículo de número 31, nós encontramos aqui as palavras de Marcos dizendo assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. É interessante percebermos aqui,
mãe e irmãos de Cristo surgem aqui. No texto anterior que expus, no versículo de número 21, nós encontramos parentes de Jesus indo até ele com o intuito de prendê-lo. Eram pessoas que eram parentes de Cristo, que estavam indo ali pensando, este Jesus parece que está louco, vamos então confiscá-lo, porque parece que as coisas não estão caminhando bem na cabeça dele, não. Ele nem tempo para comer tem agora. Se dedica o tempo inteiro a curar, a pregar o evangelho, a fazer estas coisas, ele só pode estar louco. Há parentes de Cristo aparecendo ali, mas aqui Marcos ele vai deixar explícito aqui outras pessoas que são parentes de Cristo e aqui parentes mais íntimos dele, inclusive a sua mãe, que todos nós sabemos que é Maria. E onde é que Jesus Cristo estava? Jesus Cristo estava em Cafarnaum. Jesus Cristo estava onde? Jesus Cristo estava em Cafarnaum e na sua casa. Ele estava lá na sua casa, onde muitas pessoas chegaram também em várias ocasiões a abarrotar Cristo, a pressioná-lo ali. E ele então fazia sempre aquilo que ele foi chamado para fazer. Não perdia oportunidade para isso. Ele falava do evangelho que é ele mesmo. Como já falei em outras ocasiões. Mas uma coisa que salta aqui aos olhos de qualquer leitor, especialmente quando se recorda daquilo que a Igreja Católico-Romana, ou como prefiro chamar, papista e romanista, diz, o que salta aos olhos é, o texto diz que Jesus possuía a mãe, é certo, mas possuía irmãos. Sim, meus irmãos, Cristo ele tinha irmãos e irmãs. Sabermos disto é importante. Por que razão? Porque isso vai de encontro ao que sustenta justamente os romanistas. E eles vão defender uma doutrina que eles vão chamar de perpétua virgindade de Maria. Eles vão dizer, Maria sempre foi virgem. Ela concebeu a Cristo de um modo extraordinário pela ação do Espírito, mas nunca conheceu um homem. Nunca se deitou com o seu marido. Nunca. Eles vão imaginar que algo dessa natureza aconteceu. E eles vão sustentar isto para que possam também sustentar os demais dogmas, doutrinas deles que estão inerentemente ligadas a esta pressuposição, a este argumento, a esta ideia. Mas qualquer leitor, através de uma leitura simples da Escritura, perceberá, parece que eles estão equivocados. E de fato estão. Ela, Maria, jamais pode ser perpetuamente virgem. Por que razão? Porque ela teve filhos. E não foi apenas o Senhor Jesus Cristo. Alguns estudiosos da Igreja Romana dizem, argumentando contra a ideia de que ela teve outros filhos e um relacionamento com o seu esposo, vão dizer que esses irmãos de Jesus Cristo apresentados aqui eram, na verdade, fruto de um casamento anterior de José. Então vamos dizer assim, não. Espera aí, Maria não teve outros filhos, não. Estes irmãos que é apresentado aí, eles são filhos de um relacionamento, de um casamento que José teve antes. Por essa razão, o texto vai dizer irmãos. Não venha dizer que Maria ela não é a nossa virgem perpétua. Mas isso é estranho. Outro argumento que eles usam é que a palavra traduzida por irmãos também pode se referir a primos. E, portanto, eles seriam necessariamente irmãos, não seriam necessariamente irmãos de Jesus.
Eles vão tentar fazer vários malabarismos interpretativos e vão tentar fazer vários malabarismos para tentar encaixar essa sua doutrina forçando a Escritura. Mas a realidade é que isto não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido quando nós olhamos para a Escritura. Há argumentos que nós podemos sustentar que mostram que Maria teve outros filhos do seu próprio ventre com seu esposo José. A favor dessa posição, nós poderíamos apresentar primeiramente o seguinte, como nos diz William Hendrickson. Em outras passagens, nós também somos informados que Jesus possuía irmãos e irmãs, evidentemente, com ele, membros de uma só família. Então nós encontramos, por exemplo, Mateus capítulo 12, versos de número 46 a 47. Mateus capítulo 12, versos 46 a 47. Nos falando sobre isso. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe, a passagem que nós lemos. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E então é o texto que nós consideramos aqui. O texto também de Marcos, capítulo 6, verso 3, que diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então vejam só, alguns irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo são apresentados, Tiago, José, Judas e Simão, e aí ele diz, e suas irmãs? Então ele possuía irmãos e irmãs. O nome das irmãs nós não encontramos mencionados aqui. Então Cristo, ele possuía esses irmãos de sangue. Em Lucas capítulo 2, versículo 7, nós encontramos a informação de que Jesus ele foi o primogênito de Maria. O primogênito, ou seja, o primeiro. E embora por si mesmo este argumento possa não ser suficiente para provar que Jesus tinha irmãos uterinos do mesmo ventre da sua mãe, em conexão com o argumento, a evidência anterior, ela se torna conclusiva. Quando nós vemos irmãos de Cristo ali. Ele é o primogênito, o primeiro, depois vieram todos aqueles, homens e mulheres. E ainda tendo em vista Mateus capítulo 1, verso de número 25, o peso da prova recai inteiramente naqueles que negam que depois do nascimento de Jesus, José e Maria voltaram a ter relacionamento associado com o casamento e tiveram filhos, que, portanto, eram irmãos e irmãs de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo de número 25. O texto nos diz, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, enquanto ela estava grávida, ele não a conheceu. Ele não teve relações sexuais com ela alguma. Mas depois disso, sim. Depois disso, sim. A razão é que vieram vários filhos. Como Mateus 6, versículo 3 que lemos nos diz, e como Mateus também, no capítulo de número 13, verso de número 55, nos informa. Mesma coisa dita em Marcos. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Vejam só, filhos. Então, não há como sustentarmos essa ideia. É estranho a igreja romanista sustentar tal ideia. E nós temos argumentos dentro da própria Escritura para dizer vocês estão grandemente equivocados. O Senhor Jesus Cristo possuía irmãos de sangue, filhos da mesma mãe.
Então o texto continua. E no versículo de número 32, nós encontramos algumas palavras. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então vejam, aqueles que são irmãos de Cristo e irmãs, de fato, estão ali procurando o nosso Senhor Jesus Cristo. E eles vão até lá. E aquelas pessoas que estão ali ouvindo a Cristo, aqueles que estavam assentados ao redor dele, lhe disseram: olha, tua mãe está te procurando aí. Teus irmãos também estão aí. Como que dizendo assim, ó, vai lá, dá atenção a ela, né? Ela te procura. Teus irmãos também. Não sabemos a razão de estarem procurando a Cristo. Talvez pensaram e ouviram: olha, parece que Cristo não está com a cabeça no lugar, não. Vamos lá para falar com Ele. Vamos lá, de repente, para dizer assim, ó, toma cuidado, não é bem por aí. Talvez ela tivesse a intenção de falar alguma coisa para o Senhor Jesus Cristo com a intenção de instruí-lo de alguma forma. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele parece não estar interessado nisto. O Senhor Jesus Cristo, ele não vai dar atenção, nesta ocasião, à sua mãe e seus irmãos. Eles estavam fora da casa. Provavelmente não conseguiam entrar até lá. Geralmente as pessoas dão prioridade às mães, né, irmãos. A pessoa está lá num ambiente e, ó, tua mãe e teus irmãos procuram aí. Rapaz, ó, abra uma vaga aí, eu quero que minha mãe e meus irmãos venham até aqui. Mas não há nada comparável ao que Cristo estava fazendo com qualquer coisa que nós praticamos neste mundo. Cristo ele veio para fazer toda a vontade do seu Pai Celestial e ele estava ali naquela ocasião fazendo exatamente aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele estava falando do Evangelho. Ele estava falando das verdades espirituais. Ele estava falando desse reino de Deus que chegou nele. E então, ele dá uma resposta que é interessante demais. Então, ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Alguém poderia pensar assim: rapaz, talvez os parentes dele estejam certos. Tentando prendê-lo, ele não está sabendo nem reconhecer mais quem são sua mãe, quem é sua mãe e seus irmãos. Talvez ele não esteja com a cabeça no lugar mesmo não. Mas na realidade, quando o Senhor Jesus Cristo faz esta pergunta, não é porque ele esqueceu quem é sua mãe ou seus irmãos. Cristo não enlouqueceu, não. Cristo não perdeu os parafusos da cabeça, como nós falamos. Ele tinha algo para ensinar àquele povo e a todos nós. À primeira vista, como mencionei no início, a resposta de Cristo parece grosseira. Olha como ele trata aí a sua mãe e seus irmãos, perguntando coisa desta natureza. Não deveria ele receber a sua mãe e seus irmãos? Eu imagino que talvez cada um de nós, nesta condição, jamais teríamos coragem de falar algo desta natureza. Pensar assim: menino, se eu agir assim, minha mãe vai me dar uma taca, eu estou fora, deixa ela entrar. Não é? Deixa ela vir até mim, ela está com meus irmãos, são minha família. Não. Jesus não está sendo grosseiro e nós não podemos pensar isto, inclusive. Pensar em Cristo agindo com grosseria e maldade com a sua mãe e seus irmãos é algo que está fora de cogitação quando nós pensamos acerca de Cristo. A meu respeito, a seu respeito, pode até ser. E deveríamos ainda assim ser inclinados a pensar o melhor. Pensar assim: não, duvido que ele fez isso. Nunca pensarmos negativamente. Mas acerca de Cristo podemos pensar sempre positivamente. Cristo, ele não possui pecado. Cristo nunca pecou.
Cristo sempre tratou todos da forma que deveria ser tratado. Cristo amava a sua mãe. A sua mãe era certamente muito querida para ele. E os seus irmãos também. Então não devemos pensar que Cristo agiu com alguma grosseria aqui. Não, de forma alguma. Cristo ele tinha um cuidado tão especial com a sua mãe. É interessante isto. Nós vemos, por exemplo, ele vai chamar João, o discípulo amado, e vai dizer assim, ó, cuida da minha mãe. Nós encontramos isto, por exemplo, em João, capítulo 19, versos de número 26 a 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Disse assim, ó, cuida dela. Cristo haveria de morrer. Ele não quer deixar sua mãe desamparada. Cuida dela, provavelmente a essa altura, talvez José, seu pai, já tivesse morrido. Já estivesse morto. Então ele diz, cuida dela. Cristo, ele não é um filho que desobedece o mandamento do seu próprio pai, dito lá em Êxodo capítulo 20, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se teve alguém que cumpriu em toda a sua vida perfeitamente este mandamento, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, diferente de nós, que desobedecemos, que quebramos este mandamento. Nós quebramos quando éramos crianças. As crianças hoje muitas vezes desobedecem aos pais, quebrando este mandamento. Nós muitas vezes desobedecemos hoje, desobedecendo aqueles que foram colocados como autoridade sobre nós. Mas Cristo, nunca. Cristo foi aquele que cumpriu perfeitamente toda a lei do nosso Deus. Mas então você poderia perguntar, por que razão Cristo faz esta pergunta? Ele faz exatamente porque, como mencionei no início, ele tem uma lição espiritual para ensinar a todos, inclusive a nós. O versículo de número 34 vai dizer assim, então ele faz esta pergunta e logo em seguida ele vai mostrar o que é que ele quer ensinar. Versículo de número 34 nos dirá, e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Eis minha mãe e meus irmãos. Ele olha ao redor e ele vai apontar. Ele vai dizer aqui, ó, estes aqui são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Quem são estes que estão ao redor de Cristo? Os seus discípulos. Ele vai dizer aqui, ó, estes são a minha família. Estes são a minha real família. Estes são aqueles que verdadeiramente estão junto a mim num relacionamento todo pessoal. Talvez diferente até da sua própria família, de fato. Porque como nós vemos em outras passagens, no Evangelho de João, inclusive, os próprios irmãos do Senhor Jesus Cristo não acreditavam nele. Não acreditavam em Cristo. Não acreditavam nas suas palavras. Não acreditavam nas suas obras. Maria provavelmente Maria provavelmente era uma mulher piedosa. Por mais que nós rejeitemos a doutrina da igreja romana, nós não somos aqueles que vão dizer Maria, não. Ela certamente foi uma irmã piedosa, que foi agraciada por Deus com a bênção de ter filhos. Não é que dela fluía graça, mas ela foi fruto e objeto da graça. Uma mulher crente e piedosa que se submeteu à vontade do Senhor, gerando Cristo. Mas semelhante a todos nós, pecadora. Que muitas vezes tentou, ó, Cristo faz isso, faz aquilo, e Cristo muitas vezes, como em Caná, vai dizer, mulher, que tenho eu contigo?
E então ele diz, não vai ser assim, vai ser desta forma aqui. E ela então vai dizer assim, que faça exatamente como ele ordenou. Ela se submetendo ao seu filho. Mas, fato é, ele vai dizer assim, estes que estão aqui ao meu redor, estes são minha família. E você poderia perguntar, por que razão seriam eles mãe e irmãos? O que os transforma em membros tão pessoais da família de Cristo? O verso seguinte, o verso número 35 e último, nos diz isso. Quem são os irmãos, a família de Cristo? Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui está a explicação de Cristo. Mãe, irmão e irmã de Cristo são todos aqueles que obedecem a Deus, o Pai. A Deus, aquele que é o Pai por excelência. E como diz outro evangelho, é todo aquele que ouve as palavras de Deus e pratica a vontade de Deus. Ele diz, estes são meus irmãos. Esta é a minha verdadeira família. Para Cristo, aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que olham para a lei do Senhor e os seus mandamentos e andam naquele caminho, esta é a real família dele, mais importante inclusive que a sua família de sangue. A minha família espiritual é mais importante, em muitos casos, que a minha família de sangue. Aqueles que são irmãos de sangue de Cristo não são tão importantes quanto a sua família espiritual. E quem são aqueles que fazem a vontade de Deus, meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus são aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Só estes podem fazer a vontade de Deus. O ímpio não tem interesse de fazer, e mesmo se tentasse, jamais fariam e conseguiriam fazer a vontade de Deus. Mas aqueles que conhecem a Deus, aqueles que nasceram de novo, são exatamente estes que fazem a vontade de Deus. E eles são, portanto, necessariamente, uma vez que foram salvos, são família de Cristo. Todos aqueles que foram salvos pelo Senhor são irmãos de Cristo e família de Cristo. É interessante nós olharmos para esse texto, porque esse texto vai nos apresentar uma doutrina maravilhosa. A doutrina que nós lemos na liturgia do culto público hoje, no capítulo de número 12 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da adoção. Ele vai dizer, vocês são a minha família, vocês são meus irmãos, e todos nós temos um único Pai. Nós temos um Pai em comum. Nós antes não éramos filhos de Deus. Quem era o nosso pai? O nosso pai era Satanás. Aqueles que não conhecem ao Senhor têm por pai Satanás. Esta era a minha e a sua filiação. Esta é a filiação de todo aquele que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Não tem Deus por pai. Nós não sustentamos aquilo que muitos vão chamar de paternidade universal de Deus. Deus, ele é pai de todos, todos são filhos de Deus? Não! Todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus somente são aqueles que creem no seu Filho. Filhos de Deus são somente aqueles que foram salvos por Cristo.
estes verdadeiramente são da família de Cristo. Estes são verdadeiramente os filhos de Deus. Porque no homem, meus irmãos, no homem que não conhece a Cristo, veja, não há nada nele que faça com que o Senhor o arranque da família de Satanás e o traga para si, se não for a sua bondade e graça. Como escreveu Thomas Watson, há em nós o suficiente para levar Deus a nos castigar. Há em nós o suficiente para levar Deus a nos castigar, mas nada para levá-lo a nos adotar. Portanto, exaltai a livre graça, começai aqui a obra de anjos, bendizei com vossos louvores aquele que vos abençoou ao tornar-vos seus filhos e filhas. Nós somos filhos de Deus porque nós experimentamos aquela gloriosa obra salvífica revelada na justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Na justificação, nós estamos diante do tribunal de Deus. Cristo, então, é aquele que, com o seu sangue derramado na cruz, ele vai satisfazer a exigência de Deus e, em sua obediência passiva e ativa, toda a sua obediência perfeita vai ser imputada sobre nós, colocada na nossa conta, ao passo que toda a nossa miséria, pecado, iniquidade é colocada na conta de Cristo. Também neste ato glorioso da justificação, os nossos pecados são perdoados e então diante de Deus, Ele não nos torna inerentemente justos, porque não é algo que acontece dentro de nós, é algo externo. É uma declaração de Deus diante do seu tribunal, dizendo: este homem e esta mulher foram justificados. Que é justamente o contrário de condenação. Justificados, já não há condenação para eles. Por quê? Porque Cristo foi condenado no lugar deles. Cristo sofreu a penalidade que eles mereciam. Cristo sofreu tudo. E o que acontece então na adoção? Meus irmãos, na adoção, nós somos transportados do tribunal, que é a justificação, para a família. Nós somos tirados de diante de um juiz e somos colocados agora no seio de uma família gloriosa, onde temos agora Deus por nosso Pai. Isto é adoção. Pertencemos a esta família. Então todos aqueles que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus. Aqueles que creem no Cristo e este crucificado. Como de João, capítulo 1, verso de número 12, quem são os filhos de Deus? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estes são os filhos de Deus. E como é bom sabermos disto. Porque se nós temos Deus por nosso Pai, nós somos alvo de toda a sua graça bendita sobre nós, bem como de todo o seu cuidado paternal. Somos alvo do seu cuidado, meus irmãos, tendo Deus como nosso Pai. O Senhor cuida de cada um de nós, que somos agora os seus filhos, de um modo todo especial. Nós somos alvo daquele afeto divino que aqueles que não conhecem a Cristo jamais experimentarão.
Ele é aquele que, mais do que os nossos próprios pais terrenos, sabe qual é a nossa estrutura, sabe qual é a nossa necessidade. Ele é aquele que, como nosso Pai, Ele está perto de nós, não longe. Mesmo sendo Ele um Deus transcendente, mesmo sendo Ele um Deus glorioso, Ele é imanente, Ele está aqui. Ele está com você, que é filho dele. Ele cuida de cada um, inclusive defendendo os seus filhos do mal. Como um pai que sabe devidamente qual é o seu papel em defender os seus filhos. Como diz o Salmo de número 103, verso de número 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E somos sustentados por este nosso Pai em cada uma das nossas necessidades. Não há necessidade que você tenha que este seu Pai, que é Deus, não possa suprir. Como diz Mateus capítulo 6, versos de número 30 a 32, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meus irmãos, o cuidado paternal de Deus nos permite lançar sobre Ele a nossa confiança, o que deve nos fazer fugir de qualquer tipo de ansiedade, porque é indevida. É incredulidade. É não confiar neste Deus que é nosso Pai. E ele ainda diz assim, não precisa ficar ansioso de coisa alguma, não. Vocês podem lançar sobre mim as suas ansiedades. Como diz 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por que razão? Porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, este é o nosso Senhor, que é nosso Pai. É esta família de Cristo que nós pertencemos. E como é bom saber disto, porque Ele é um Pai que, diferente de muitos pais neste mundo, Ele não nos abandona. Há alguns dias fomos ver crianças. E há tantas outras aí espalhadas em tantos orfanatos e abrigos de crianças aí que foram abandonadas por seus pais. Talvez tenham sido até tiradas dos seus pais, porque os pais são maus. Mas o nosso Pai nunca nos abandona. Deus nunca te abandona. Você pode estar no vale mais terrível, você pode estar na escuridão mais dolorosa, você pode estar passando pela situação mais difícil na sua vida, você jamais deve imaginar, Deus não está aqui. Porque Ele está com os seus, até nos momentos mais difíceis Ele está. Ele é o nosso Pai, Ele não nos abandona. Não devemos jamais dar lugar a este tipo de pensamento. Nós jamais somos abandonados pelo nosso Senhor. A sua própria palavra nos diz isto em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. A palavra do nosso Senhor nos diz assim. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te
abandonarei. Nunca, jamais te abandonarei. Esta é a realidade. E podemos estar certos de que nós seremos sempre do Senhor, porque isto que Ele fez por nós na adoção é algo que nunca, nada neste mundo ou fora deste mundo pode anular. Porque foi um ato glorioso feito por Deus de uma vez por todas. Somos seus filhos e sempre seremos os seus filhos. Não podemos jamais ser devolvidos à nossa anterior filiação, ao nosso antigo pai. O Senhor orou, e orou para que nós pudéssemos perseverar e pudéssemos então estar fixos nele, todos os crentes. Ele diz: ninguém vai ser arrebatado das minhas mãos. Ninguém vai ser arrebatado das minhas mãos paternais. Não há quem tire, porque Cristo guarda todos aqueles que foram adotados por Deus, para que ninguém possa tirá-los dele. Somos seu, somos de Deus, somos irmãos de Cristo. Até mesmo aqueles que não têm pai mais hoje tem o melhor pai que nós poderíamos desejar hoje. É Cristo, é Deus. É um pai que nunca nos abandonará. É um pai que nós sempre teremos conosco. Não tem quem o mate. Não tem quem tire a vida dele. Você tem um pai. Você pode abrir a boca para alguém e dizer assim: quem é seu pai? Você diz assim: eu tenho um pai. Meu pai é o Senhor. Deus é meu pai. Ele me salvou. Ele me trouxe para a sua família. Ele me incluiu no seu seio. Então, através disso, você pode até testemunhar para outros, dizendo assim: você pode se tornar filho deste Deus também. Creia em Cristo. Creia neste Cristo que é oferecido a você gratuitamente no Evangelho. Você não tem um pai, não. Deus pode ser seu pai. Creia no seu filho. E você será recebido nesta família bendita, que é a família espiritual de Deus. E aqui está também uma instrução e consolo para aqueles que talvez não têm pai, ou não têm irmãos, primos, amigos, ou a família próxima. Você tem a família de Deus. Você possui essa família espiritual aqui. Se tua família te desamparar, quem é a tua família? É a igreja. Se você for expulso da sua casa, quem é a sua família? É a igreja. Se você vem de distante, longe daqueles que são seus irmãos de sangue, você agora pertence a uma família que também experimentaram um sangue comum. O sangue de Cristo derramado na cruz. Não é o sangue que corre nas veias do seu Pai que corre nos seus, mas o sangue de Cristo que faz de cada um de nós membros da mesma família. Isto deve ser de grande consolo para nós. Temos irmãos aqui para caminhar juntos. Vocês são irmãos. Não é somente seu irmão de sangue. Jefferson não é simplesmente irmão de Gabriel. Enos não é simplesmente irmão de João Daniel. Caris não é simplesmente irmã de Laizinha. Todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós somos família em Cristo. Os de perto e os de longe, os que chegaram hoje, aqueles que virão a Cristo, todos nós somos irmãos. E temos esta bendita família de Cristo espalhada pelo mundo. Eu vim lá do Nordeste. Pensei, rapaz, vai ser difícil demais. Sozinho.
Minha mãe não está perto de mim, minha família, vai ser difícil demais ficar ali naquela casa, menino. No interior do Pará, encontrei uma família de Cristo. Fui recebido com carinho como filho, como irmão, por irmãos em Cristo. Encontrei minha família aqui, esta é minha família hoje, que está próxima a mim, que caminha comigo aqui, que está comigo domingo após domingo. Esta é a minha família. Como é maravilhoso sabermos que somos uma família imensa de homens e mulheres que foram redimidos pelo mesmo Cristo e que tem Cristo como seu irmão primogênito e que tem Deus como seu Pai. Isto é maravilhoso. Isto deveria trazer grande consolo para o meio para o seu coração. Esta verdade gloriosa que o Senhor nos apresenta dizendo: estes aqui são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. É exatamente isso que ele diz para aqueles, todos nós que somos de Cristo. Ele poderia dizer então assim hoje: estes aqui que estão aqui sentados são minhas mães, meus irmãos e minhas irmãs. Graças à sua obra bendita na cruz. Se você é alguém hoje que não crê em Cristo e pensa assim então, sou filho de Deus, não se engane não. Só são filhos de Deus aqueles que creem no seu Filho. O Senhor chama você então à fé, ao arrependimento. Arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo. Somente Ele pode fazer de você filho de Deus e membro da família de Deus. E então você poderá desfrutar das maravilhas que é pertencer a esta família bendita. Creia em Cristo e serás salvo. Creia em Cristo e Deus, o nosso bendito Deus, será o teu Pai. E como nós, você poderá dizer: Pai, Abba, Pai, por causa de Cristo e Cristo somente. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Pai amado, nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque graças à obra do Teu Filho, bendito Senhor Jesus Cristo, nós somos Teus filhos. Como é bom, Pai, saber disto. Como esta verdade é consoladora. Como esta verdade é consoladora, Pai, e que possamos sempre nos recordar destas verdades. Nos dizem que estivermos angustiados e perturbados, lembremos, temos Deus como nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Te louvamos por isto, Senhor, e te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém e amém. Convido os irmãos a